É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Salmo 51, versículo 12, diz assim, ó: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Vamos dar uma lidinha no título, tá? O título aí desse Salmo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que renove o espírito reto. Vamos entender isso aqui então. O Davi, ele tinha errado, né? Como todos nós sabemos, o Davi, ele acabou escorregando lá, né? E tomando, né? Ali para a mulher, a esposa de um soldado, né? Colocou o soldado na frente da batalha, ele foi morto, tal, né? E ele acabou então ali fazendo algo errado. E o Davi, ele perdeu a alegria. Mas é aí que eu quero chamar a sua atenção, para você compreender. A alegria que o Davi ele perdeu não foi a alegria de ter perdido alguma coisa que ele queria muito, né? O reino, né? O poder, ficou um pouco mais, perdeu um pouco da riqueza dele, não, né? Com essa atitude que o Davi ele teve, ele se entristeceu, o coração dele ficou triste. O profeta teve que vir até ele para dar ali uma palavra para ele, né? E o profeta disse que Deus contou até uma história para ele, né? Para ele como rei julgar, dizendo que um homem tinha muitos animais e aí ele vai na casa daquele que tem um animalzinho só, poucos animais, e ele pega esse único animalzinho, né? E leva para ele. E aí o profeta perguntou para ele: o que o senhor acha que tem que ser feito com uma pessoa que faz isso? Ele fala: tem que mandar matar. Eu falei: então esse homem é o senhor. O senhor tem tudo, tem as suas esposas aí, papapá, e o senhor foi lá na casa, né? Do soldado lá, para poder pegar a esposa dele. Então ele ficou muito triste por aquilo que ele fez, né? Foi um escorregão que ele teve, bem sério. E aqui no versículo 12, ele fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então ele perdeu. Ele começou a agir de uma forma que ele perdeu a alegria de ser salvo, né? A alegria de andar com Deus, né? E aí eu quero chamar a sua atenção nesse ponto aqui, para a gente poder meditar aqui juntos. O que acontece, meus irmãos? O que falta para um rei? O que você acha que falta para um rei? O cara tem tudo, né? Tem dinheiro, né? Tem poder. Tinha lá, né, naquela época, era permitido ter mais mulheres, tinha as mulheres, né, no Antigo Testamento. Hoje a palavra diz que é o esposo para a esposa para o marido. Acabou. Então, o que falta para um rei? Não falta nada. Mas, pastor, por que o Davi, ele falou isso, né? O porquê da tristeza do Davi? Aí eu explico para você o que acontece. A tristeza do Davi é pela forma que ele estava andando. Não é porque ele perdeu a riqueza, né? Não é porque ele perdeu a autoridade, é porque ele estava andando, entenda bem, de forma errada. Então, algumas pessoas, elas pensam, no dia de hoje ainda, que quando elas enriquecerem, elas serão felizes. Não, o Davi não foi. Se o Davi não foi, a gente não vai ser também.
Algumas pessoas pensam que quando elas tiverem o poder completo, quando elas dominarem tal situação, elas serão felizes. Não, não vai ser. Veja, por exemplo, o caso do Zaqueu. Tinha dinheiro, tinha poder, e só realmente se alegrou quando viu Jesus. Então, é isso que eu quero chamar a sua atenção. A tristeza dele era porque ele estava andando de forma errada. Eu até deixei anotado aqui, né? Não é o que se tem ou não tem que vai fazer a gente feliz. É a forma que a gente anda. Então, o que ele percebeu aqui no versículo 12? Que ele já não estava caminhando na presença de Deus. Aí ele falou, meu Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Você percebe isso aqui? Se fosse dinheiro, ele tinha. Se fosse poder, ele tinha. Ser servido, ele era. Morar em um palácio, ele morava. Se fosse alguma dessas coisas que talvez a gente tá considerando como importante para ser feliz, ele tinha. Então, o problema é que a gente para de andar, né? E aí a gente começa a encontrar motivo. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Josias, né? E ele falou o seguinte: a pessoa está triste porque está doente e ela não vem na igreja, mas agora que ela tinha que vir. Ô irmão, você não está indo na igreja porque, eu estou doente, eu estou muito triste, eu não estou legal para ir agora. Então, mas agora tinha que vir para ser curado. Entendeu? Ô irmão, por que você está triste? Eu estou triste porque eu tive um familiar meu que faleceu. Então, mas agora que você tinha que vir para poder fortalecer o seu coração. Entendeu? Ô irmão, por que você está triste? Meu casamento não está como eu esperava. Aí por esse motivo estou sem vontade de ir para a igreja. Então, mas agora tinha que vir. Porque o único que pode consertar o seu casamento é Deus. Então, a tristeza não é pela falta da bênção. Até porque quando a gente conquistar essa bênção, quando esse caso for resolvido, outra necessidade vai aparecer. Então, o problema, na verdade, é a forma que nós estamos andando. Por quê? É aquilo que, desculpe repetir para você, tá? Perdão por repetir para você, mas a Ana entendeu isso. Em 1 Samuel, né? No capítulo 1, do versículo 8, depois que o Eucana conversa com ela entende. Ela vai orar, ela muda a forma dela de andar, né? Porque ela vai, ela ora, fala com Deus, tal, tudo, e ela sai da igreja e ela não está grávida. Se ela fosse ficar feliz, alegre, só quando ela tivesse com a barriguinha dela grande, ela não sairia da igreja feliz. Então, a tristeza que toma conta, tá? De vez em quando da gente, é porque nós não estamos conseguindo andar diante dele, tá? Como a gente pode. Se você pegar em Filipenses, dá um pulinho comigo lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Você tem lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo 4,
versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4, tá? Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Olha o que ele fala aqui, ó, no versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, ó: regozijai-vos, né, quer dizer, se alegre, né? Regozijai-vos sempre em quem? Hã? No Senhor. Ele não fala assim, ó, se alegre pelo poder que você tem, se alegre pela família que você tem, se alegre pela autoridade que você tem, se alegre pela fama que você tem, se alegre pelo dinheiro que você tem. Ele falou, não, se alegre, se regozije por ter Deus. Deus, eu não tenho a família que eu gostaria ainda, mas vai chegar. A minha alegria é estar contigo. Deus, eu não tenho a saúde ainda, né? O diabo quer mostrar que eu não tenho a saúde que eu tanto desejo, né? Não, mas eu tenho um Senhor, o Senhor me dá a saúde. Jesus Cristo dá a saúde. Então ele fala, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Aí ele diz, ó, outra vez digo, regozijai-vos. Quer dizer, então se ele disse aqui outra vez digo, quer dizer que ele já tinha falado uma vez. Meus irmãos, é esse o motivo da tristeza. A pessoa ela vem caminhando, mas ela não está caminhando como ela deveria diante de Deus. Expondo para ele as dificuldades, pedindo a ele que dirija, entendeu? Compreendeu? A pessoa não está ali se esforçando, a gente tem que se esforçar para andar diante dele, tá? Para a gente poder servi-lo. Deus, eu estou sem esse milagre aqui, mas eu tenho o Senhor vai me dar essa bênção. Não é, meu irmão, aposte em alguma coisa, tá? Não é porque a sua família ainda não se converteu. Pastor, eu sou muito triste. Por que você é triste? Ah, porque há muitos anos eu oro por uma pessoa que não se converteu. Não, a sua tristeza não é pela falta de conversão. Outras pessoas estão aqui na igreja e já tiveram algum familiar convertido. Talvez você próprio já teve um familiar convertido, tá? Talvez esse ainda não, mas outra pessoa já abriu o coração. E você ainda continua talvez com o seu coração apertado, tá? Não é a falta do milagre, é a forma que nós temos andado. Entendeu? É o jeito que nós temos andado. Pega o Moisés, ele estava lá no Egito, era chamado filho da filha do faraó. E quando Deus mandou, dirigiu para que ele morasse no deserto, quer dizer, no meio do nada, montando tendas, cuidando de ovelhas, ele não perdeu a alegria. O problema não é o que nós não temos. Ah, eu estou triste porque eu não tenho. Não, a tristeza não é essa. Está aí o Davi para mostrar para a gente o que falta para um rei. Nada. O problema não é que está faltando alguma coisa. É o jeito de andar com Deus. Eu estava conversando com um amigo, ele me contou um negócio, eu nunca tinha ouvido falar. Ele falou que ele foi sair com a família dele para uma viagem, e ele fez uma oração a Deus. Ele falou, Senhor, eu vou sair agora para essa viagem, né, com a minha família e tal, e o Senhor tem total liberdade, o que não for a tua vontade, o Senhor pode impedir. Minha vida e minha família estão nas tuas mãos. Sabe o que ele contou para a gente? Ele contou que ele entrou no avião, e o avião dele foi dar ré. Foi para trás. Você acredita que o avião dele bateu a traseira no outro avião? Eu nunca ouvi falar isso. Um piloto barbeiro.
Aí o cara falou assim, pessoal, desculpa, tá? Vamos ter que desembarcar porque quebrou o sensor aqui da aeronave. Aí desembarcou o pessoal da aeronave dele e da outra aeronave. Ele falou, irmão, eu sei que Deus é minha força, é meu controle. Não sei o que aconteceria com aquela aeronave. Você acredita? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. O cara foi dar ré e bateu o avião. Já peguei barbeiro no trânsito agora. Entendeu? E aí, quer dizer, ele falando, né? Aí eu conversando com... São dois irmãos. Conversando com ele contando da viagem com a família, e conversando com o irmão dele. Aí o irmão dele contou, ele falou, não, o irmão dele falou assim, verdade, a gente não pode, Deus está no controle de tudo. O irmão dele falou. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive. Falou, esses dias eu estava em casa lá, aí chegou um rapaz, na frente da minha casa, assim, não no portão, mas do outro lado da rua, o cara jogou um monte de madeira. Rapaz, eu fiquei chateado. Aí eu falei, não, Deus, só tenho o controle de tudo. Aí disse que ele foi chamar um rapaz para poder fazer o portão dele na casa dele, portão eletrônico. Aí o rapaz falou assim para ele, você não tem umas madeiras aí? Para eu poder colocar de calço aqui para segurar? Ele fala lá, ó, do outro lado da rua tem. Deus mandou a madeira para ele. Você pode perceber, quando nós estamos bem com Deus, a gente sorri. Não importa qual seja o problema que nós estamos enfrentando. Parece que o dia é diferente. Tem mais luz. Repito para você, não é a falta de alguma coisa. Eu estou assim porque está faltando tal coisa. Não é. É o jeito que nós temos andado com Deus. Se fosse pela falta de alguma coisa, o Davi estaria feliz. Ele não precisava falar para Deus, torna a dar-me alegria pela salvação. É a salvação que é importante. É estar firmado em Deus. Pastor, eu não estou vindo na igreja. Por quê? Tá doendo. Vem para ser curado. Está faltando. Vem para Deus... Deus suprir. Não se converteu. Vai vindo. Busca por você e ora por ele para que se converta. Entendeu? Em nome de Jesus Cristo. Não, mas não estou vindo por causa da pandemia. Meu irmão. Se pela pandemia você deixar de fazer alguma coisa, então você não vai no banco, não vai no mercado, não faz sua caminhada, não encontra a família. Entendeu? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a vacina. O sentinela. Entendeu? Pode colocar isso no seu coração, tá? Se a alegria está na posse de ter alguma coisa, o Davi, então, ele estaria feliz. Ele era o rei de Israel. E para um rei, não falta nada, tá? Não. A falta da alegria é pelo jeito como estamos andando. Repito para você o versículo 4. Regozijai-vos sempre. Em quem? No Senhor. Tá? Outra vez digo, regozijai-vos. Amém, Jesus? Glória a Deus. E aí você pode ter certeza que você vai abraçar o seu milagre. Tá bom? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.